No dia 7 de abril de 1994, eventos horríveis começaram em Ruanda, como resultado dos quais, em 3 meses, em um território menor que a região de Moscou, 1 milhão de pessoas foram brutalmente assassinadas. Mas o que é estranho é que, depois de uma geração, Ruanda se tornou um dos países mais pacíficos e de rápido desenvolvimento na África. Vamos descobrir o que levou aos trágicos eventos que são chamados de genocídio em Ruanda. Pouco se sabe sobre Ruanda para o cidadão comum. Até mesmo encontrá-la no mapa é difícil. O povo do país de Ruanda, em cuja honra recebeu o nome, é composto por 3 grupos nacionais. Os Hutus, que são a maioria, os Tutsis, que compõem uma parte significativa da população, e os muito pequenos números de pigmeus, Tuá. Vale a pena notar que os Hutus são agricultores que vieram para esta terra em busca de novas terras aráveis. Eles têm pele de cor marrom, são de estatura média e têm corpos bastante robustos. Mais tarde, do norte, começaram a avançar os pastores Tutsi, que chegaram e assumiram a maioria do poder em suas mãos, apesar de serem minoria. As características faciais dos Tutsis se assemelham mais aos somalis ou etíopes, mais altos que os Hutus, praticamente negros. Ambas as tribos falam a mesma língua e, à primeira vista, parecem quase indistinguíveis externamente. Desde meados do século, vários principados se formaram no território, que se uniram em um único reino sob o domínio dos Tutsi no final do século. Os europeus descobriram o território mais distante, liderados pelo general britânico John Speke, e mais tarde foi conquistado pelos alemães. Após a Primeira Guerra Mundial, o território do reino passou a ser um território mandatário da Bélgica. Os europeus que chegaram notaram que os Tutsis se pareciam mais com os europeus do que os Hutus e os pigmeus. E não só não os removeram do poder, mas os encorajaram de todas as formas possíveis. Quando o domínio colonial terminou, isso provocou uma reação por parte da maioria Hutu. Os Tutsis foram retirados do poder e passaram a ser perseguidos. Em breve, em estados vizinhos, surgiram numerosos assentamentos de Tutsis que não estavam dispostos a se reconciliar com a perda de sua terra natal. Formaram organizações militares e realizaram incursões no território de Ruanda. Até certo ponto, isso era até conveniente para a elite Hutu no poder. A imagem de um inimigo derrotado agindo secretamente além da fronteira mostrou que, sem apoio aos atuais governantes, os antigos súditos dos colonizadores assumirão o controle. Ainda mais porque seus cúmplices ainda vivem no país. Em princípio, isso não criou ameaças muito grandes para os Tutsis que permaneceram em Ruanda. Eles viviam lado a lado com os Hutus e as relações eram tão variadas quanto costumam ser entre vizinhos. No entanto, em algum momento, para os medos que subitamente surgiram entre os Hutus, surgiram fundamentos reais. O regime autoritário do presidente Juvenal Habyarimana mostrou cada vez menos consideração. Os habitantes de Ruanda se cansaram dele em 2 décadas. As demandas por democracia levantaram questões sobre os direitos das minorias nacionais. Nesse momento, um dos grupos militares de refugiados Tutsi, a Frente Patriótica Ruandesa, começou ações militares. A Frente Patriótica Ruandesa foi liderada pelo atual presidente de Ruanda, Paul Kagame. Realizando várias incursões no território de Ruanda, ela derrotou o Exército Nacional e impôs a Habyarimana condições rigorosas para um acordo político. Segundo eles, os refugiados Tutsi deveriam iniciar seu retorno ao país e a Frente Patriótica Ruandesa receberia metade dos cargos no governo e no exército. Isso foi, literalmente, a realização dos medos dos nacionalistas Hutu sobre o retorno ao poder da minoria que eles detestavam. Percebendo que o Estado estava impotente, eles decidiram agir por conta própria. Na nação, começaram a se formar facções de nacionalistas e uma forte propaganda contra Tutsi foi lançada. Grupos de combate juvenis começaram a aparecer, treinando e armando militares. Panfletos de agitação chauvinista começaram a se espalhar, pedindo a destruição dos Tutsis. Mas como a maioria da população do país era analfabeta, o rádio tinha uma popularidade muito maior. Nos anos 90, Ruanda era um país tão pobre que a maioria dos habitantes usava o rádio como meio de informação em massa.
Um homem com sua própria televisão lá era considerado rico, e a maioria dos ruandeses só podia assistir televisão nas vitrines das lojas que vendiam essas televisões. No dia 6 de abril de 1994, um avião foi abatido em seu voo para Kigali. A bordo estava o presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana. Ele voltava de negociações na Tanzânia, onde se discutiam soluções para o conflito. Quem organizou este ato é desconhecido, mas foi exatamente após este evento que começaram os assassinatos em massa e o caos. Os radicais Hutu mataram a primeira-ministra, seu marido e 10 soldados belgas que os protegiam. Além disso, políticos que defendiam a paz com os Tutsis foram mortos. Os militares chegaram ao poder que criaram uma rede de propaganda contra os Tutsis, uma força que faria até mesmo Goebbels invejar. O principal slogan de agitação soava assim: "Mate essas baratas". Todos nós ouvimos que a propaganda é uma arma mortal. No entanto, muitos acreditam que isso é um exagero. Mas a história da estação de rádio Radio Thousand Homes fala o contrário. O nome para estação não foi escolhido por acaso. Ruanda tem um relevo muito complexo e é coberta por colinas. Por causa disso, o nível de recepção do sinal de rádio pode variar muito, mesmo em aldeias vizinhas. A estação de rádio, pertencente aos Hutus, não apenas incitava a matar e mutilar os vizinhos Tutsis, seus ditadores também liam os nomes e endereços das pessoas que eram inimigas do povo. Muitos daqueles cujos dados foram transmitidos no ar foram mortos, mutilados ou estuprados. A qualquer custo, todos os encantadores, membros da Frente Patriótica de Ruanda, devem ser exterminados em todos os cantos do país. Mesmo aqueles que conseguem chegar ao aeroporto ou ao refúgio devem ser tirados da vida no local. Alguém vai se passar por um fugitivo, alguém vai fingir ser um paciente, alguém uma enfermeira. Fique de olho em ambos, porque eles conhecem muitos truques. Devemos procurar, nos campos de refugiados, por pais que enviaram seus filhos para a República Federal da Alemanha e matá-los? Eu acho que sim. Assim disse no programa matinal de 23 de maio de 1994 o radialista Habimana Cantano, e ele não estava sozinho. O processamento de HUD levou 24 horas por dia, sem folgas. O ódio permeava todos, desde crianças até idosos. Um ditador ensinou a identificar o inimigo por traços externos. Vamos matar e destruir todos eles. Conseguiremos porque todos eles pertencem a este grupo étnico. Precisa olhar para a constituição física e a aparência de uma pessoa. Se você vê um nariz pequeno, quebre-o. Se necessário, passaremos 1 ano lutando contra essas baratas e exterminaremos todas elas. Então foram publicados os chamados 10 Mandamentos de Huxley, que foram repetidamente transmitidos nas ondas de rádio dos canais de propaganda. Eles proclamaram o seguinte: o primeiro traidor será considerado qualquer um que se case com uma mulher. Tutsi, que se amiga com ela, a leva como amante. Segundo, as filhas de Hutu são mais adequadas para o papel de esposa e mãe. Terceiro, as mulheres de Hutu sejam vigilantes e apelam à razão dos seus maridos e irmãos. 4. Cada Hutu deve saber que os Tutsi agem desonestamente. Por isso, qualquer um que se torne parceiro de um Tutsi se tornará um traidor. Todas as responsabilidades estratégicas, políticas, administrativas, econômicas e militares só podem ser confiadas aos Hutus. No sistema educacional, entre estudantes, professores, os Hutus devem predominar. As forças armadas devem ser compostas apenas por Hutus. Nenhum militar pode se casar com um Tutsi. Os Hutus não devem sentir pena dos Tutsis. Os Hutus, onde quer que estejam, devem ser unidos e solidários, devem pensar no destino de seus irmãos. A ideologia Hutu deve ser disseminada em todos os níveis, a cada Hutu. Qualquer Hutu que obstrua isso é um traidor. Em alguns lugares, a recepção do rádio de propaganda era excelente, enquanto em outros não havia sinal algum. Assim, o impacto do rádio na população podia ser determinado com alta precisão. Os resultados de pesquisas subsequentes mostraram que nas áreas onde o rádio estava operando, havia 10% mais vítimas entre os Tutsis. Portanto,
Se assumirmos que o número de vítimas do genocídio foi de 1 milhão, pelo menos 100 mil delas foram informadas. Rádio Mil Colinas. Essa avaliação não é definitiva. Afinal, nas aldeias próximas sem rádio, também havia um nível incomumente alto de assassinatos Tutsi. A repetição da propaganda, intensificada pelo boato entre vizinhos, os levava a pegar os machados para exterminar as baratas. A arma em massa desta guerra tornou-se o machado, no ano de 1993. O empresário e jornalista Kabuga e outros partidários da linha dura contra os Tutsi importaram para Ruanda muito mais machados do que o necessário para a agricultura. E também outros instrumentos que poderiam ser usados como armas, como enxadas, serras e facas. Esses instrumentos foram distribuídos por todo o país como ferramentas para a defesa civil. Aqui, não apenas militares foram destruídos, mas também representantes da população civil. O exército distribuía gratuitamente machetes para isso. Nas estradas, eles verificavam documentos onde a nacionalidade era indicada naquele momento. Se a pessoa pertencia aos Tutsis, geralmente era morta no local. Eles não poupavam crianças, idosos ou mulheres. Para ser justo, vale a pena dizer que alguns cidadãos da tribo Hutu foram muito mais humanos. Arriscando suas próprias vidas, eles salvaram os refugiados Tutsi da morte inevitável. É conhecida a história do gerente de hotel Paul Rusesabagina, que, usando sua alta posição na sociedade e recursos financeiros, abrigou centenas de pessoas em seu hotel. Os assassinos vasculhavam todas as casas em busca de Tutsis. Eles queimavam suas casas e saqueavam seus bens. Os Tutsis buscavam refúgio em escolas e igrejas. Certos clérigos ocultavam pessoas, já outros as delatavam. Muitos Tutsis foram mortos ou entregues aos assassinos por seus próprios vizinhos, amigos e colegas. É importante notar que não apenas os Tutsis foram alvo, mas também os chamados Hutus moderados, aqueles que escondiam os perseguidos ou simpatizavam com eles. As mulheres Tutsis eram abusadas e assassinadas. Muitas delas, após sofrerem abusos, agora estão com vírus da imunodeficiência humana. Os Tutsis pediram ajuda aos pacificadores da Organização das Nações Unidas, mas estes não podiam usar armas, pois isso implicaria uma intervenção direta, segundo o Estatuto. Os combatentes Hutu se aproveitaram dessa condição, matando pessoas uma a uma. Europeus e americanos evacuaram seus cidadãos e não interferiram no conflito. A administração Clinton se opôs à missão da Organização das Nações Unidas após o que o Conselho de Segurança ordenou que os pacificadores deixassem o país imediatamente. Dos 2.500 soldados do general canadense Romeo Dallaire, restaram apenas alguns. Mostrando coragem e heroísmo, desafiando as ordens da liderança, o general e seus soldados defenderam os Tutsis até o fim, criando zonas especiais de abrigo. A carnificina parou depois que, em julho, as tropas da Frente Patriótica Ruandesa, sob o comando de Paul Kagame, tomaram Kigali e o governo Hutu derrotado fugiu para Zaire. De acordo com dados oficiais, cerca de 1 milhão de pessoas morreram nos 100 dias de combate. Kagame posteriormente assumiu o cargo de vice-presidente de Ruanda e ministro da Defesa, e em 2000 tornou-se presidente. Depois de ser reeleito várias vezes, ele conseguiu dobrar o produto interno bruto, desenvolver a economia e a tecnologia. Não é surpresa que na Ruanda moderna, muitos consideram Kagame um herói nacional. A justiça prevaleceu e, embora o ódio não tenha desaparecido, foi possível parar os assassinatos em massa. Em novembro de 1994, a Organização das Nações Unidas organizou um tribunal internacional para Ruanda. Os culpados ainda estão sendo encontrados e julgados até hoje. No Tribunal Internacional para Ruanda, milhares de culpados foram responsabilizados. Entre eles estavam os líderes do rádio Mil Colinas. Todos eles retratavam a devastação, culpavam o governo e a própria incompetência. A maioria dos jornalistas recebeu longas sentenças de prisão. Alguns, como os doutores Bernard Mukingo e Valérie Bemerick, receberam prisão perpétua. No tribunal, Valérie Bemerick, em suas últimas palavras, disse o seguinte: "Eu incitei a caça para matar os Tutsis. Eu deveria ter revelado no ar os esconderijos deles." A organização do genocídio foi muito meticulosa. Em todos os níveis, recebíamos informações sobre seus locais de encontro.
Explicamos no rádio que os Tutsis estavam se escondendo para depois atacar os Hutus. Cometemos uma terrível estupidez. Não fomos cuidadosos. Sim, acreditávamos no que nossas autoridades diziam, confiávamos nelas. Reconhecemos que erramos, por isso hoje nos ajoelhamos e pedimos perdão. Infelizmente, o principal propagandista, Habimana Kantanu, conseguiu se esconder da justiça. A estrela da estação de rádio mortal não era tão sombria, ignorada e enganada quanto Bomerik Kantanu. Ele vinha de uma família Hutu, privilegiada, com conexões no governo. Ele se formou com distinção na escola, na capital de Ruanda, Kigali, e depois estudou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Habimana dominava a arte da propaganda no departamento de jornalismo da Universidade de Leningrado. Ao retornar para casa, o especialista graduado passou algum tempo publicando um jornal nacionalista. No rádio Mil Colinas, ele se tornou imediatamente uma figura-chave. Kantanu habilmente manipulava os ouvintes, usando piadas, excursões à história e citações de grandes nomes em suas transmissões. Embora o propagandista tenha conseguido fugir para a vizinha República Democrática do Congo e até levado consigo a fortuna acumulada com sangue, o destino ainda o alcançou. Após alguns anos, ele morreu de síndrome da imunodeficiência adquirida. E recentemente, em 10 de outubro de 2022, o empresário e político ruandês Félicien Kabuga compareceu perante o tribunal em Haia. Este homem foi o fundador da Rádio Mil Colinas e a financiou completamente. Kabuga, como Kantanu, conseguiu fugir a tempo. Ele fugiu para a Europa e conseguiu se esconder da justiça por 23 anos. Ele foi preso no ano de 2020, perto de Paris. O criminoso se tornou descuidado, pensando que haviam esquecido dele. Kabuga era um homem influente em Ruanda. Suas ações eram planejadas e racionais. Ele deu uma filha em casamento ao filho mais velho do presidente, e a outra ao filho do ministro do Planejamento, futuro cúmplice do genocídio. Isso garantia a proteção e a inabalabilidade de suas posições. Em 1993, Kabuga comprou e trouxe para o país 50 mil facões e outros equipamentos agrícolas, o que é muito mais barato do que armas de fogo. Não chama atenção para os eventos que estão se preparando e, ao mesmo tempo, é seguro para o próprio governo. Outra etapa foi o financiamento e a mobilização dos Hutus como uma espécie de formação mercenária ilegal. Sob o nome Interahamwe significa aqueles que trabalham juntos. Consequentemente, na Rádio Mil Colinas, trabalhar juntos tornou-se um sinal para ataques com machetes e massacres de Tutsis. Depois, Kabuga abriu a rádio e televisão livre Mil Colinas, onde ele se tornou investidor e diretor-geral. Em suas transmissões, como é amplamente conhecido, os Tutsis foram desumanizados, chamados de baratas, e seu assassinato foi considerado um ato de patriotismo e defesa da democracia soberana. Félicien Kabuga se escondeu por 23 anos, mudou de país várias vezes e de nomes e passaportes. Os Estados Unidos da América ofereceram uma recompensa de $5 milhões por informações sobre ele. E apenas recentemente, o fugitivo de 86 anos foi preso em um respeitável subúrbio de Paris. Após todos esses eventos sangrentos, houve uma mudança de elite. Começou um fluxo de investimentos ocidentais e ajuda humanitária, e a atividade de organizações de caridade se expandiu amplamente. De acordo com a ideologia oficial, não há mais divisões tribais no país. Existem apenas ruandeses, uma única nação. E mesmo assim, como eles conseguiram sobreviver e processar essa experiência? Quais ações foram tomadas nos primeiros dias, após o fim do genocídio? É claro, os assassinos mais ativos, percebendo as consequências, conseguiram fugir do país. A eles se juntaram centenas de milhares de Hutus comuns que simplesmente temiam por seu futuro. Mas outros permaneceram em seus lugares, agora enfrentando os Tutsis vitoriosos e incertos sobre o futuro. É necessário explicar que os primeiros atos foram de vingança. Os soldados da Força Patriótica Ruandesa lidaram com os suspeitos de envolvimento no genocídio. No entanto, a maioria dos suspeitos de crimes não foram mortos, mas enviados para prisões. Em breve, 120 mil desses suspeitos se acumularam em locais de detenção. Naquele momento, cerca de 6 milhões de pessoas viviam em Ruanda.
Diante do força patriótica ruandesa que assumiu o poder, estava a extraordinariamente difícil questão de como governar um país onde seu povo acabou de ser massacrado. Possivelmente, apenas entendendo que a minoria não pode governar, com a ajuda do terror, o poder conseguiu se manter longe das decisões mais destrutivas e impulsivas e do terror. Os abusos contra os Hutus foram rapidamente interrompidos, iniciando um trabalho complexo e multifacetado no país para superar a recente experiência brutal. Primeiramente, as autoridades lançaram um programa de educação cívica. Os cidadãos de todas as idades do país começaram a ser enviados para campos de treinamento, lá onde professores liam para pessoas com diferentes níveis de educação e experiências de vida, palestras sobre como os Hutus e Tutsis são um povo que foram divididos pelos colonizadores brancos. É difícil avaliar o poder de persuasão dessa instrução para os ruandeses habituados a pensar de outra forma. No entanto, talvez o simples fato de as pessoas serem explicadas sobre como agora devem se relacionar umas com as outras após tudo o que aconteceu foi um sinal importante para alguém. Programas sobre a unidade do povo ruandês e a tragédia do genocídio foram obrigatoriamente incluídos no currículo escolar. As autoridades não pretendiam esquecer os recentes assassinatos em massa, mas também não planejavam uma caça às bruxas na investigação. Ao resolver a tarefa incrível de avaliar e de que maneira julgar o conflito em que centenas de milhares de pessoas participaram de uma forma ou de outra, eles adotaram uma abordagem ambígua. A análise das circunstâncias do genocídio foi confiada a tribunais especiais de Gacaca, compostos por juízes sem formação jurídica especializada. Tribunais semelhantes foram estabelecidos em cada vila. Os julgamentos ocorreram na presença dos habitantes e a participação era essencialmente obrigatória. As vítimas dos perpetradores acusavam umas às outras e eram forçadas a contar o que aconteceu. Essas audiências eram, de certa forma, uma forma de terapia coletiva. A admissão e a exposição dos perpetradores eram consideradas uma circunstância que significativamente amenizava a sentença. Do ano de 2002 até 2012, esses tribunais proferiram um total de 1.200.000 veredictos. Eles examinaram todos os episódios que as pessoas conseguiram se lembrar. As sentenças foram proferidas rapidamente, mas, considerando as circunstâncias de sua emissão, elas foram relativamente leves. Apenas 3% dos acusados foram reconhecidos como participantes ativos e organizadores do genocídio e condenados a longas penas de prisão, variando de 30 anos à prisão perpétua. Quase 70% das sentenças envolviam pilhagem de propriedades Tutsi. Nesses casos, os tribunais reconciliavam culpados e vítimas, determinando medidas de compensação para as perdas. Por exemplo, os participantes dos saques foram obrigados a construir novas casas para as vítimas. Os participantes comuns dos assassinatos receberam penas de prisão de até 20 anos. Contudo, a confissão voluntária, sobretudo se realizada antes do início do processo, reduziu a pena pela metade. Além disso, metade da sentença restante poderia ser substituída por trabalhos comunitários e, em muitos casos, após alguns anos, os condenados eram libertados condicionalmente da punição. Esses processos, embora não juridicamente impecáveis, lembrando a justiça popular revolucionária, não se tornaram ferramenta de terror. Em grande parte, o país foi transformado em um campo de reeducação por muitos anos com um regime relativamente suave. Essa é uma história ao mesmo tempo trágica e instrutiva. Por hoje é só. Obrigado por assistir. Até os próximos episódios em nosso canal.